Eu tô muito animada pra gravar esse vídeo. Oi pessoal, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e toda semana tem vídeo novo aqui no canal falando sobre livros. E hoje eu vim mostrar pra vocês e falar um pouquinho sobre a minha experiência com cada um dos livros que eu li agora no mês de janeiro. Em janeiro foram 7 leituras que eu fiz, deixa eu ver, 3 livros em e-book, 3 livros físicos, ou foram 4 e-books? Já me esqueci. Acho que foram 6 livros que eu li. Eu até recentemente fiz um vídeo aqui no canal mostrando e conversando com vocês um pouco sobre alguns desses livros que eu já tinha lido, né? E falei um pouquinho sobre os livros que eu ainda queria ler nesse mês, no mês de janeiro. Mas agora que o mês acabou, como sempre, né? Eu tô aqui pra fazer um compilado de todas as leituras. E eu tô demorando um pouco pra postar vídeos, gente. Vou ser bem sincera pra vocês que eu tô desanimada. Esse calor tá acabando comigo. Eu até tô com o ventilador ligado aqui atrás, então pode dar um barulho pra vocês aí, me desculpem por isso, mas não tá dando. Mas vamos deixar o calor pra lá um pouquinho e falar sobre as leituras. Bora começar. Em janeiro eu ainda tava com aquela coisa assim de não conseguir ler tanto, de estar meio de ressaca, mas eu acho que aos pouquinhos e por conta das leituras que eu tava fazendo, eu consegui sair disso e voltar a ter vontade de ler, que era o que eu tava precisando. Desde dezembro do ano passado que eu vinha nessa situação aí, não tava conseguindo ler, e eu acabei herdando algumas leituras do ano passado, nesse ano agora, e eu acabei abandonando as duas, pelo menos por enquanto. Uma delas é Uma Correnteza Sufocante, que é um livro meio dark academia, com essa vibe assim de estudo. É também um Rivais Acadêmicos com protagonismo sáfico, só que eu não cheguei na parte que elas ficam juntas. Eu tô na parte, por enquanto, numa página 100 e pouquinhos por aí, tá lá em cima o livro, eu acabei nem pegando, mas vou deixar a capa aí pra vocês. Eu não sei, gente, eu não tava entendendo muito bem pra onde a história ia, onde ela queria chegar. Elas estão ali indo fazer um estudo dentro de um navio, por causa que envolve magia, o livro também, e uma pessoa ali, a tutora delas, acaba sendo assassinada. Então acaba que todo mundo que tá ali naquela navegação, naquela excursão, que tem uma profissão diferente, acaba se tornando também um suspeito. Mas como eu falei, eu não tava entendendo muito bem pra onde a história tava indo, aonde ela queria chegar, e acabou não me prendendo tanto, então deixei por isso mesmo. Tentei ler esse livro nesse ano também, li mais um capítulo 2, mas decidi não me forçar. Eu li bastante, acho que eu li umas 100 e pouquinhas páginas. E eu acho que o mesmo vale para um outro livro que eu tô tentando ler, que eu ganhei da minha melhor amiga, até por isso que eu queria ler, porque eu fiquei bem sentida que eu não tava dando certo com o livro, que é Como Vender uma Casa Assombrada, de Grady Hendrix, publicado aqui pra nós pela Intrínseca. Eu acho, gente, que esse livro foi uma quebra de expectativas. Eu achava que ele era uma coisa e ele foi outra. Virou um circo pra mim o livro, do meio pro final, eu não tava entendendo mais nada, eu não sabia também aonde a história queria chegar, eu não tava interessada em saber, porque o começo até me interessou mais, tanto que eu li bastante, eu li mais da metade do livro porque tava interessante, mas depois acabou que se perdeu e aí não funcionou mais. Eu tenho pra mim que em algum outro momento pode funcionar, eu posso acabar gostando do livro, mas esse momento não é agora, então eu vou parar e outra hora eu pego, tá? É um abandono meio provisório, pode ser que eu volte a ler. Eu geralmente nas listas do mês não falo sobre os livros abandonados, né? Mas decidi falar dessa aqui por causa que foi um número bem expressivo, gente. Eu fiquei até um pouco preocupada. Mas eu acho que isso aí aconteceu também por causa de um reflexo dessa minha falta de vontade de ler e dessa minha ressaca. Porque isso aconteceu também aqui em A Última Contadora de Histórias, que era um livro que eu queria tanto ter gostado. E na verdade, gente, eu acho que assim, eu nem desgostei do livro, eu nem senti nada com ele, e esse foi um grande problema por causa que eu não me apeguei na história, não senti a vibe dela, acho que ela foi também bem diferente do que eu esperava. Mas eu li bastante, quase acabei o livro, né? Então até agora eu tô meio assim, se eu termino ou não, se eu continuo ou não. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que eu dou mais ênfase pro livro ainda só pra eu terminar de ler, só pra dizer que eu li, porque eu não acho realmente que eu vou mudar muito de opinião nessas últimas páginas que faltam aqui pra ler. Essa aqui é uma história meio distópica, apocalíptica, que tem o foco ali muito na melancolia e na contação de histórias realmente, enquanto uma nova forma de governo vai tomando conta, né? Eu não sei, gente, eu acho que a história só simplesmente não foi pra mim, não foi pra esse momento, a gente não deu tão certo, porque eu não me apeguei nos personagens, não me apeguei tanto na trama. Algumas partes me chamaram mais a atenção, como essa parte ali do governo, do coletivo que chama, me interessou muito, mas ao mesmo tempo eu tava, meu Deus, sabe? Vou levar, e eu acho que eu levei essa história aqui até longe demais. E engraçado, por causa que recentemente eu fiz um vídeo lá no TikTok, que meu arroba é CataJucos, que me acompanha por lá. Eu fiz um vídeo falando que eu já abandonava um livro em 20% se eu não tava gostando. Só que aqui não foi o caso, porque eu tava na esperança de gostar. Eu tava achando que eu ia gostar, que a história ia crescer dentro de mim, mas até então isso não aconteceu, e agora eu tô meio na dúvida se eu termino
por terminar, eu acho que vai ser também. O que é uma pena, porque eu queria muito ter gostado desse livro. A edição tá linda, a capa tá linda, gente, que pena. Eu queria muito ter amado essa história. E também porque foi o Felipe que me deu de presente no ano passado. De abandonados, então, foram esses. É muita coisa, gente. Um mês do ano eu consegui abandonar 3 livros, meu Deus do céu. Mas antes de a gente ir agora para os livros que eu li durante o mês, já se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, comentem muito, hypem esse vídeo também, que isso me ajuda muito, faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu conteúdo e entregue para mais pessoas. Espero vocês também nas minhas redes vizinhas, os arrobas estão aqui na descrição do vídeo junto com os links. E agora bora falar também de um livro que foi o Felipe que me deu de presente, mas esse foi um livro que eu gostei de ler, gostei muito. Ele se chama Marcada com Sangue, gente, que é a continuação do livro Lendários, publicado aqui para nós pela editora Intrínseca, de autoria de Tracy Deonn, com tradução de Jin Anotsu. Eu acho que é assim que pronuncia. Então, gente, ele tá com o marcador aqui, mas é só pra bonito, só pra enfeite, tá? Porque eu terminei a história. Eu enrolei ano passado o que eu pude e o que eu não pude pra ler esse livro. Eu terminei de ler Lendários, o primeiro livro, em março do ano passado, se eu não me engano, e logo em seguida o Felipe já me deu esse aqui de presente por causa que ele viu que eu tinha gostado. Aí eu olhei pro tamanho dele e pensei, putz, se eu me conheço, não vai dar. E fui empurrando com a barriga, fui empurrando, até que eu coloquei ele na meta de leitura para esse ano e falei, vou sentar e vou ler. E eu li, e gente, como foi bom. Me arrependo muito de não ter lido antes, mas também acho que foi uma boa leitura para o momento de agora. Esse aqui é um livro de fantasia, tá? Que mistura vários elementos ali, por exemplo, alguns poderes. Ele é um livro inspirado nas lendas arturianas, nos cavaleiros do rei Arthur, e bastante focado também na ancestralidade e na história de pessoas que foram apagadas aí quando a lenda foi passada adiante. A gente tem aqui uma menina negra em protagonismo, que é a Bree, né? E eu não vou falar tanto sobre o livro, porque eu não quero dar spoilers do primeiro volume, né? Como é de se esperar, essa aqui é uma continuação direta, inclusive tem um personagem do primeiro livro que aparece bastante, que aqui quase nem aparece por causa do que aconteceu lá no primeiro volume. E inclusive era um personagem que eu gostava bastante, mas abre espaço para um outro personagem aqui nesse livro também. Uma coisa que eu gosto muito nessa história, gente, são os detalhes que a autora bota. Eu acho muito legal quando a autora começa a contar da Bree arrumando os próprios cabelos, fazendo algum penteado, ou simplesmente passando por alguma situação. Eu lembro muito disso no primeiro livro. Logo no começo ela passa por uma situação que ela tá cansada, ela tá saturada, ela tá assim no limite dela, é tudo muito novo, um mundo novo ali se abrindo com os lendários, e ela chega em casa com tudo isso nas costas dela, ela pensa, putz, eu vou ter que lavar meu cabelo. Esses são alguns detalhes que eu acho muito interessantes que a autora pontua. Aqui ela fala também sobre a Bree arrumando os cabelos, fazendo algumas tranças também, pra ficar mais fácil de ela conseguir se movimentar e não correr riscos quando ela vai em batalha, né, ou vai pra algum lugar que não é tão seguro, porque aqui nenhum lugar é seguro pra ela depois do que acontece lá no primeiro livro. Eu gosto muito da Bree, eu gosto muito dos personagens que tem aqui. Tem vários personagens nesse livro, algumas vezes eu fico um pouco confusa, mas isso é uma coisa minha, pessoal, porque sempre acontece isso em qualquer livro de fantasia, que tem muitos personagens, muitos lugares. Às vezes eles trocam de lugar, assim, no espírito do andarilho mesmo, eles têm o espírito do andarilho aqui. E eu fico pensando, meu Deus, onde é que eles estão? Eles estavam lá, agora eles estão aqui, deixa eu ver, eu entendi. Ah, tá. A autora também tem uma escrita muito legal, ela tem muito conhecimento pra passar aqui pra gente, ela traz personagens bastante reais e bastante verdadeiros, e eu gostei do caminho que ela escolheu seguir aqui. A continuação, que é o terceiro volume da série, ainda não saiu. Eu acho que sai lá na gringa em março, se eu não me engano. Então ainda vai demorar um pouquinho pra chegar aqui pra gente ainda, mas quem gosta de fantasia, que tem elementos de romance também, rola um pouquinho de romance, mas não é tanta coisa aqui nesse livro também. Igual eu recomendo porque eu achei um livro muito divertido. Algumas vezes ficou um pouquinho saturado, assim, porque é um livro bem extenso, acontecem muitas coisas, né? Mas eu sinto que a autora não me perdeu tanto. Eu achava que eu ia me perder mais na história, ia perder um pouquinho o interesse. Eu acho que eu levei uns 5, 6 dias, talvez mais um pouco lendo, e eu considero isso muito rápido, tá? Porque eu tava com vontade de ler, eu tava naquela ânsia de saber o que ia acontecer. Um dia eu peguei e me deitei, falei, não vou dormir, eram 3 horas da manhã, pois eu peguei, deitei, não consegui dormir, fiquei pensando no livro, aí voltei aqui pra sala e continuei lendo. Foi um dia até que eu praticamente virei a noite lendo de tão empolgada que eu tava pra história. Gostei muito desse livro, gente, e também acho aí que eu li na hora certa. Talvez se eu tivesse lido ele antes, ano passado, não sei se eu ia ter gostado tanto quanto eu gostei agora, mas pra esse momento aqui foi muito divertido e foi um livro que eu precisava muito ler. E eu digo muito pra vocês que eu precisava ler por causa que eu vim de alguns livros, né, que eu li antes desse aqui,
mais reflexivos, mais pesados, um pouco mais densos. Por exemplo, Solitária, que foi a minha primeira leitura do ano. Acho que eu já falei o que eu pude e o que não pude desse livro. Ele é um livro que retrata o racismo velado, o racismo estrutural, a precariedade no trabalho, a forma como mulheres que prestam serviço doméstico são tratadas nessas casas. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma mãe e de uma filha que moram onde elas trabalham, né? Elas fazem serviço doméstico para uma família muito rica, num apartamento de luxo, maravilhoso, incrível, mas que lá, além de trabalhar, além de servir para essa família e fazer muito mais do que elas deveriam fazer, elas comem o pão que o diabo amassou. E a gente tem aqui os pontos de vista das duas, né? A Eunice, que é a mãe, eu acho que é a Eunice, gente, agora me deu um branco. Eu tô com o nome Eunice na cabeça, pode não ser, tá? Me desculpe se não for, mas eu tô com esse nome na cabeça. E a filha dela se chama Mabel. Então a gente tem o ponto de vista das duas personagens, cada uma delas vendo aquelas situações que acontecem naquela casa com o seu olhar. A mãe muito mais conformada com a vida que ela tem, ela sabe que aquilo ali vai ser pro resto da vida dela e ela vai fazer de tudo para evitar sair dali, porque ela, enquanto puder estar ali, ela vai estar. Já na Mabel, a gente tem uma visão bem diferente. Ela tem aquela raiva, ela tem aquela ânsia de fazer diferente e uma tristeza muito grande de muitas vezes não conseguir fazer diferente e acabar indo pelo mesmo caminho da mãe, mesmo que ela tente a todo custo fazer as coisas de uma forma totalmente diferente. Através dessa personagem, a gente vai conversar muito também sobre quebra de ciclos, sobre como o estudo pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas, e o livro tem uma visão bem otimista em relação a isso, que eu achei bem interessante de ler também. A gente tem também aqui um crime, né, uma coisa que acontece aqui mais pro final do livro que eu não imaginava que ia acontecer, e essa história nesse ponto também me pegou bastante de surpresa. É um livro cheio de metáforas, cheio de referências a outros livros, né, de autoras brasileiras, Quarto de Despejo, por exemplo, e a gente vê como essas histórias foram importantes também para a história da Mabel acontecer da forma que aconteceu. É um livro assim que faz pensar, que faz a gente refletir, que faz a gente sair um pouco da nossa zona e olhar também para outros lugares da nossa sociedade, que a gente sabe muito bem que essa história poderia ser a história de alguém. Aqui também a gente tem situações mostradas no livro que são trabalhos análogos à escravidão, então é um livro bastante pesado nesse ponto, é bem difícil de ler em alguns momentos, mas eu acho um livro bastante necessário para a gente discutir esse assunto, para a gente refletir sobre isso e todos os assuntos, na verdade, que são trabalhados ao longo da história. Em uma escrita muito bonita, muito acessível de se ler também, é muito fácil a gente conseguir interpretar o que a autora está falando aqui e das várias camadas que ela traz na história e nas personagens e também nas referências que ela faz a esses outros livros e autores. Eu gostei muito de Solitária, eu comecei o ano super bem. Eu sempre tenho esse costume da primeira leitura do ano ser um livro nacional, então acho que eu comecei muito bem e eu tinha colocado ele na meta de leitura pro ano também. Tô bem feliz de ter lido e de ter gostado tanto. Eu acho que eu não falei, gente, mas Solitária foi publicado pela editora Companhia das Letras e é de autoria de Eliana Alves Cruz. Eu recomendo muito essa leitura para vocês, tá? Outro livro que me tocou completamente, profundamente, que eu não imaginava que ia ter essa proporção na minha vida, assim, foi O Avesso da Pele, também publicado pela Companhia das Letras, de autoria de Jefferson Tenório, também um autor brasileiro. Eu sempre ouvi muitos comentários positivos sobre o trabalho do autor. Eu acompanhei aquele momento tenebroso em que o livro foi censurado em uma escola, ou mais de uma, não me lembro agora. Mas até então eu não tinha tido nenhum contato com a escrita do autor e eu acho que esse livro, meu Deus, eu não tenho palavras, eu terminei ele em prantos. Eu chorei muito no final do livro. Eu sou uma pessoa mais sensível para leitura também, é importante falar isso, mas a forma como o livro termina é muito impactante e muito triste também. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma família. Na verdade, a gente vai acompanhar o passado através do olhar do filho dessa família, né, que é o personagem principal. Ele contando como os pais dele se conheceram, tudo que a mãe dele, que é também uma mulher negra, o pai dele é um cara negro e ele é um menino negro também, um homem negro. Ele vai contar tudo que essas pessoas enfrentaram, o racismo, a solidão, relacionamentos abusivos, e é muito interessante a forma de escrita que o autor optou para construir essa história, porque aproxima a gente dos personagens. A sensação que eu tive é que eu tava assistindo, assim, dentro dos cômodos da casa, na sala, nos lugares em que eles estavam, de tão perto que eu tava para ver tudo acontecendo. Foi uma sensação meio diferente que eu senti, mas foi uma coisa muito
muito boa, muito interessante. Acho que esse também foi um dos fatores que contribuiu para eu me emocionar tanto com a história. E óbvio, né, que muitas coisas tristes, sofridas vão acontecer aqui ao longo da história, porque a gente já começa o livro sabendo mais ou menos como ele acaba, porque a história gira em torno do acontecimento final. E esse aqui também é um livro com muitas camadas, onde a gente pode ter várias interpretações, onde várias frases me colocaram sentada olhando para o teto pensando, meu Deus. É um livro que realmente abre os nossos olhos para além da nossa realidade também, e é um livro que fala sobre o racismo da visão de pessoas que sofrem o racismo e pessoas que viveram em Porto Alegre, que é uma cidade, a capital aqui do Rio Grande do Sul. E isso foi uma coisa que me pegou muito, porque eu não sabia que o livro ia se passar aqui no Rio Grande do Sul. Isso já dá um peso ainda maior, né, para todas as questões de racismo que são apontadas no livro. É um livro também que fala sobre a maternidade, fala muito sobre os sentimentos dos personagens, sobre como eles se sentiam quando eles estavam brigando. Ai, gente, teve uma cena, eu até me emociono, assim, só de lembrar da escrita do autor e das coisas acontecendo de quando o casal principal ali, na verdade, quando os pais deles estão brigando e eles começam a brigar na rua, e eles mesmo pensando como as pessoas devem estar olhando para eles, duas pessoas negras brigando no meio da rua. Eles começam a imaginar que isso está reforçando o estereótipo que as pessoas já têm de que pessoas negras são violentas, são escandalosas, são agressivas, e eles estão muito revoltados um com o outro, sabe? É um momento de muita revolta daqueles dois, e eles simplesmente se acolhem, eles escolhem se acolher e voltam para casa juntos, porque os dois, infelizmente, se unem ali num momento, numa mesma dor. É um livro muito cheio de sentimentos também. Eu gostei muito mais do livro do que eu achei que eu ia gostar. Eu sabia que ia ser uma história forte, uma história impactante, mas eu não achava que ia ser tanto assim também. E é muito bom ser surpreendida dessa forma com um livro. Eu já tô aqui muito ansiosa para ler outros livros do Jefferson Tenório. Eu tô com outro livro dele ali no Kindle, que é De Onde Eles Vêm, eu acho que é esse o título. E com certeza é um autor que daqui em diante eu quero acompanhar sempre que possível. Seguindo aqui numa linha de livros mais intensos, mais com camadas, com situações mais dramáticas também e tristes, eu li o livro da Fut Ntsingila, que é uma autora sul-africana, que escreveu esse livro aqui que se chama Sem Gentileza. Por causa desse livro aqui, que é um livro encalhado na minha estante, tava gente parado aqui, meu Deus, tem muito tempo mesmo que ele tava parado aqui na estante sem ler. Eu fiquei animada para ler outras histórias que estão abandonadas aqui na estante, que estão paradas. Então, a partir dele, que eu não sei por que me deu vontade de ler esse ano, não sei, eu senti vontade, gente, foi uma coisa muito louca e eu adorei conhecer essa história. Aqui a gente tem uma história de ficção que se passa também na África do Sul durante o Apartheid. Aqui a gente vai acompanhar duas personagens, uma mãe e uma filha, por isso que eu comentei pra vocês no outro vídeo que em algumas questões ele se assemelhava à Solitária, mas óbvio que cada um em seu contexto muito diferente, né? Aqui as protagonistas enfrentam a miséria, o medo da AIDS, que era algo muito presente e ainda é, né? As taxas de pessoas que contraíram AIDS na África do Sul são alarmantes. Eu fui pesquisar mais sobre isso e eu fiquei muito apavorada, porque era uma coisa que eu não sabia, e eu fui pesquisar por conta desse livro aqui e por conta dos muitos relatos verdadeiros, né, que a autora traz aqui. Eu digo relatos em questão de algumas coisas que acontecem no livro, não que essa seja a história de alguma pessoa em específico, mas eu acredito que muitos desses detalhes, muitas das coisas que acontecem aqui, algumas pessoas podem ter vivido com certeza, principalmente ali em relação às meninas e às crenças que as pessoas tinham, né? Principalmente homens que eram portadores da AIDS e acreditavam que se tivessem relações com meninas virgens seriam curados. Isso é absurdo. Isso é mostrado aqui na história, as consequências disso são mostradas aqui também através da Mivelo, que é essa menina, a filha, e da mãe dela, que é portadora de AIDS e vive uma vida condenada. Ela não tem estrutura, a sociedade não dá apoio para ela não tem medicamentos, ela não tem acesso a nada e ela ainda é uma mulher pobre que vive à margem da sociedade. Então a gente já sabia desde o começo da história que o destino dela estava cravado. Esse é um livro, gente, que fala muito sobre as adversidades e sobre a força dessas personagens. Eu sempre fico meio assim de falar sobre o quão forte mulheres são, porque eu tenho a sensação de que a maioria dos livros que eu leio, as mulheres precisam ser fortes e na verdade elas não são tão fortes. Elas são obrigadas a fazer as coisas porque se elas não fizerem, quem vai fazer isso por elas, sabe? Então eu sempre fico meio assim de falar que as mulheres são fortes, mas eu acho que no fim das contas elas são, só que elas são porque elas têm que ser, porque se elas não forem, elas não vivem. E é exatamente o que acontece com essa mãe e com essa filha aqui no livro. A gente vai acompanhar
o desenvolver da vida dessa filha, mas também a gente acompanha o passado. E através do passado a gente tem uma figura aqui, uma outra mulher muito presente na história também, e através dela a gente tem algo mais semelhante do realismo mágico. Sempre digo para vocês que realismo mágico, eu não sei se é a palavra certa, porque não é algo que se apresenta com muitas evidências ao longo do livro, é algo citado pontualmente em alguns momentos que torna a personagem mais mística, mais misteriosa, sabe? Eu acho esse um ponto muito interessante de a autora ter trazido, mas eu acho que ela faz isso também em uma forma de crítica, em uma forma de constatação pra gente refletir também. Isso torna essa parte ainda mais interessante. Eu gostei bastante do livro, eu acho que o final dele foi um pouco corrido, mas nada que tenha, assim, prejudicado a minha experiência, que eu não tenha gostado, sabe? Eu acho que esse livro me apresentou um outro ponto de vista, uma outra história que eu não imaginava que eu queria ler, que eu não imaginava que eu precisava ler. Foi um livro tão tocante, tão impactante, assim como essas outras duas histórias que eu citei anteriormente. E eu tava, assim, gente, numa onda de ler coisa impactante, coisa triste, e eu precisava dar uma parada, então foi aí que veio Marcada com Sangue. Mas aqui, Sem Gentileza, com certeza foi um livro que eu li na hora certa. Eu sempre digo também, bato muito nessa tecla pra vocês, que existe momento certo pra ler um livro. Eu já tinha tentado pegar esse livro pra ler antes, mas fiquei meio assim, não continuei, mas eu acho que esse era o momento certo. Eu não li naquela hora porque eu precisava ler ele agora, em 2025, e gostar muito dele igual eu gostei. Valeu muito a pena conhecer Sem Gentileza. E eu fiquei espantada com tudo que a autora trouxe aqui no livro pra gente. Esse aqui é um livro que foi publicado aqui pra nós pela editora Dublinense. Agora nós vamos falar de uma releitura que eu fiz, gente. Não sou muito de fazer releitura, vocês devem saber, né? Não é sempre que eu tô relendo um livro, eu tenho muito medo de releituras, mas eu acho que depois de reler A Guerra da Papoula, eu mudei um pouco aí a minha opinião sobre releituras, porque valeu muito a pena reler esse livro. Esse aqui é um livro de R.F. Kuang, né? Uma autora que eu adoro, autora de Babel, autora de Impostora, e foi publicado aqui pra nós pela editora Intrínseca, com tradução de Ulisses Teixeira. E, gente, meu Deus, a primeira vez que eu li foi em 2021, eu acho que eu tinha falado pra vocês em outros vídeos que eu li entre 2020, mas foi 2021. Eu sei que não parece tanto tempo assim, mas se teve uma coisa que essa releitura me mostrou, é que a minha cabeça, o meu cérebro, me criou muitos cenários, criou muitas peças em relação a esse livro. Isso me abriu os olhos também, porque eu acho que pode ter acontecido com muitos outros livros que eu já li também há um bom tempo. Eu fiquei, por exemplo, com uma imagem da Rin muito do final do livro, né, porque afinal de contas ela passa por toda uma construção. Ela começa a história como uma menina órfã, sendo prometida a um casamento que ela não quer, pela família ali com a qual ela vive, né? E a partir disso ela começa os estudos dela para ingressar numa academia de elite, onde mais tarde, logo no começo do livro, ela presta a prova, consegue entrar e se destaca. É claro, gente, que nesse meio do caminho muita coisa acontece. Logo que a gente chega na cidade, que eu não me lembro qual é o nome da cidade, a primeira cena deles chegando e passando com a carruagem, eu não me lembrava dessa cena e ela me impactou tanto dessa vez, e da primeira vez que eu li, eu terminei sem prestar muita atenção nela. Então na releitura também é interessante de ver como outras coisas chamam mais a nossa atenção. Essa aqui é uma história que se passa durante a guerra, né, gente? Muito dela acontece um pouco antes da guerra de fato estourar, mas depois ali de uns 40% do livro, tudo vai se desenvolvendo em volta dessa guerra. Na verdade, todo o livro se desenvolve em volta da guerra, né, por causa que essa academia existe justamente para treinar essas pessoas. A história aqui é inspirada na história militar da China, mas esse aqui é um livro por ter magia também, né, poderes xamânicos, que é de ficção. E o que a gente vai acompanhar aqui é essa jornada da Rin, não só na academia, mas ela descobrindo esses poderes e descobrindo quem ela é de verdade. Mas voltando aqui para o assunto da jornada da personagem que eu tava falando, ela termina o livro de um jeito totalmente diferente de como ela começa, tá? Porque a Rin, ela passa por muitas coisas, esses poderes xamânicos, que eu não vou contar muito mais pra não dar spoiler, de certa forma cobram o seu preço, mexem muito com ela, ela perde muitas pessoas ao longo do caminho, ela passa por treinamentos muito pesados, que exigem muito dela, ela passa por situações muito traumáticas que envolvem outras coisas também, não só a guerra. Pra no final ter que aguentar exatamente o que ela aguentou, então ela se torna uma pessoa muito diferente de quem ela era no início do livro. E a imagem que eu tinha dela, que eu fiquei depois de ler o livro, foi de uma pessoa mais
Acho que impiedosa é a palavra. Por isso que eu acho que nesse ponto a Rin se diferencia um pouco de algumas outras protagonistas de livros de fantasia que eu já li. E eu gosto muito da personagem, gosto dos outros personagens, do Kitai, por exemplo, que eu tinha a impressão de que aparecia bem mais no livro. Acho que eu confundi ele com outro personagem, não sei o que aconteceu. Mas de certa forma é muito legal reler e ver tudo que eu pensava que era uma coisa e era outra, porque na verdade eu quero ler a continuação, né? E eu sabia que se eu não lesse esse primeiro livro aqui, eu não ia lembrar de muita coisa e eu tava certa. Tem muitas cenas, muitas coisas aqui. O treinamento da Rin eu não lembrava, de como a autora torna a história bem acessível pra gente entender, pra gente acompanhar a evolução e a questão de todo o apagamento de um povo que tem aqui, que é muito relevante pro livro também. Enfim, gente, eu adorei a releitura, adorei da primeira vez e eu acho que eu gostei ainda mais agora que eu reli. Tô só por ler A República do Dragão, que é a continuação, né? Quero ver se eu leio agora em fevereiro. A minha ideia era ler esse livro aqui em fevereiro. Mas como eu vi que eu tava animada, que eu tava querendo ler mais e mais, eu falei, não vou parar, vou continuar. E aí eu acabei terminando em janeiro e valeu muito a pena reler esse livro. E agora eu tô até pensando em reler outros livros. E a última história que eu tenho pra comentar aqui com vocês, que eu li em janeiro, se chama Girassol e é de autoria de Natália Eloy, uma autora brasileira. Eu fico muito feliz em dizer para vocês que esse é mais um dos livros do projeto Só Nacionais. E esse foi um livro que logo no começo da história eu já consegui me conectar bastante com ele. Tem vídeo de resenha lá contando para vocês tudo de como foi a minha experiência. Esse aqui, na verdade, é um livro super curtinho, né? Tem umas 30 páginas, é um conto. Mas logo na dedicatória eu já consegui sentir o meu coração quentinho, por causa que os nomes dos avós da autora são os mesmos nomes dos meus avós. E eu fiquei, muito emocionada desde aí. Mas agora, indo pro conto, a gente vai conhecer a história de uma garota e de um girassol. Tudo aqui no livro é uma grande metáfora para a vida adulta, para o amadurecimento, para as nossas escolhas e para as nossas incertezas. Porque a personagem, ela não sabe lidar muito bem com aquele girassol, porque ele não fala, ele não diz o que ele precisa e ela também não sabe. E de uma forma também muito lúdica, muito bonita e muito delicada, a autora vai construindo essa relação dos personagens e também a relação da protagonista com a avó, que é muito presente no livro e foi mais um ponto com o qual me identifiquei bastante, porque eu sou bem próxima da minha avó, que se chama Maria e tem o mesmo nome da avó da autora. O livro tem também umas ilustrações muito bonitas depois de cada capítulo, ilustrando exatamente o que foi descrito. É um livro bem lúdico, muito rapidinho de ler, que a gente termina com aquela sensação de aconchego, de coração preenchido mesmo, e é uma leitura pra gente pensar sobre a nossa vida através da história desse girassol e dessa menina. Eu fiquei muito feliz com o contato da Natália, porque eu adorei conhecer o trabalho dela, a escrita dela, e espero que ela tenha gostado muito dos vídeos. Então eu convido vocês a assistirem também e conhecerem um pouquinho mais de Girassol. Chegamos ao fim desse vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido, esse vídeo tá enorme, falei horrores, mas eu queria tanto falar sobre esses livros, porque a maioria deles foram ótimas experiências, tirando, né, os abandonados, mas isso a gente deixa no cantinho. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like se vocês gostaram do vídeo e de me acompanharem nas redes vizinhas, tá? Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!